o caso do Danilo Trento que você falou primeiro aqui. Depois eu vi todo mundo repercutindo, conectando os escândalos. O Danilo Trento, para quem não sabe, era um lobista na área de vacinas da CPI da Covid. O Danny Boy, né? Eu tava o Demore falando outro dia no ICL que eu vi. E esse cara tava usando jatos da táxi aéreo Piracicaba. E ele era sócio ele era sócio, inclusive, deles, sócio, né? Nos mesmos aviões que o Rueda. É importante deixar isso bem claro, porque a origem dos recursos dessas aeronaves precisa ser esclarecida. Ponto. Sim. A gente vai encontrar... E esse Danilo Trento tem um labirinto de empresas que conecta com farmacêuticas como a Cristália, que estava, inclusive, envolvida naquela questão da pesquisa da polilaminina. Cara, eu tava brincando com uma amiga, eu falei, porra, é a mesma novela e os mesmos atores, cara, não troca. O cara tava na CPI da Covid, aparecendo do INSS, aparecendo no negócio dos aviões. E eu vou te falar uma coisa, Pedro, eu te falei que surgem diversas denúncias de pessoas que me procuram, assim, com perfis fake, assim, querendo construir uma confiança, né? Obviamente eu tenho meu próprio critério de segurança para interagir com essas pessoas, mas o nome que mais aparece é Danilo Trento. Ele está em todos os cantos. Sim. E assim, gente que trabalhou com ele e que tem cópia de documentos assinados por ele, que comprovam algumas coisas que a gente vai poder demonstrar. Então, eu acho que essa figura teve vida muito fácil na CPMI do INSS. Ele foi lá, foi ouvido, e como eu já falei, repito, eu mesmo teria feito perguntas melhores para ele, porque ele teve vida fácil. Foi fraco. O Ailton Cascavel, tem vários nomes que foram só dar passeio lá. O Danilo Trento também está envolvido numa outra coisa que é menos óbvia. Aí não sei se dá para qualificar como crime, mas é crime do ponto de vista moral. Tá na viagem que o Flávio Bolsonaro fez para Las Vegas quando vieram todas essas empresas de bet para o Brasil. Então ele tem o lobby das apostas também do lado dele. O negócio é complicado, cara. É complexo. Marcelo, você quer fazer pergunta? Eu tô palestrinha hoje, desculpa. Não, mas eu acho que é isso. É meio que quase como um Vorkaro. O cara tá em todos os lugares ao mesmo tempo. É uma centopeia e que, à medida em que o cara vai crescendo, ele vai estendendo lá os tentáculos para todo lugar. E falando em Vorkaro, você... Fale. Não, desculpa. Continua do Vorkaro e depois eu retomo. Então, mas, por exemplo, já que o Vorkaro está tão em voga, você vê alguma conexão de coisas do Banco Master, o próprio Vorkaro, com tudo que você via lá, sabe? Você vê no horizonte, assim, alguma coisa que se conectasse com alguma coisa do Vorkaro, do Banco Master? Eu acho que isso não só no horizonte, mas como é a bola da vez, que é uma instituição financeira chamada REAG. Talvez você já tenha ouvido esse nome. Sim. O que eu sempre digo é onde tudo se conecta. O REAG era tratado ali no dia a dia do táxi aéreo Piracicaba como um fundo do Beto. O Beto é sócio. E é o que eu digo, eu não sei se o Beto é de fato sócio, porque eu nunca vi um documento, mas era assim que era tratado. Então vamos dizer que pelo menos fortes vínculos com o REAG, o Beto Louco, que é apontado pela Polícia Federal como lavador de dinheiro do PCC, teria. Por outro lado, o Banco Master, isso já é público, e isso já é fato pacificado, que o Banco Master tinha negócios com o REAG no intuito de formar uma espécie de caixa fictício, em que o Banco Master, para garantir operações, apontava para o REAG como sendo detentor de recursos que pertenciam ao Master. Ao investigar essas garantias, de novo, porque o REAG já foi liquidado, ao investigar essas garantias, apura-se que ali o que tem são papéis fraudulentos. Títulos de um banco de Santa Catarina que valiam 50 centavos e que tinham sido em negociações entre outros fundos internos ao REAG, eles ficavam comprando e vendendo entre si a fim de valorizar esse ativo, que era um ativo de pó, né, que o pessoal do mercado financeiro chama de pó. Mas eles, enfim, era isso, eram ativos fraudulentos que garantiam as grandes operações do Banco Master. Na minha opinião,
E isso é minha opinião, não de especialista, mas de uma testemunha. O Banco Master é uma das facetas do REAG. Tem mais facetas do próprio Banco Master? Do próprio REAG. O REAG tem uma face ali que dialoga com o crime organizado de São Paulo. Tem uma outra face que interage com o Banco Master. Tem uma outra face que interage com o INSS. Tem uma outra face que interage com todos os esquemas do Brasil. Então, são cartas que parecem estar em baralhos diferentes, mas elas todas compõem o mesmo deck, né? Eu sou um jogador de RPG, um antigo jogador de Magic. É isso que eu ia falar, joga Magic. Falou deck, na hora eu falei, puta, joga Magic. Então tá tudo no mesmo deck das criaturas. Dos monstros elementais. A impressão que eu tenho é que é aquilo que a gente está vendo, né? É porque às vezes as pessoas ficam sabendo assim, pô, mas qual era a alegação que você via a CPI do INSS, que aquilo lá não foi CPI, foi uma fraude, né? Foi uma besteira. Mas, e daí começa a CPI do INSS, daí vai para Banco Master, as coisas se entrecruzam, mas elas se entrecruzam porque são os mesmos personagens, né? Como vocês estavam falando. Né? A coisa é ligada, e o Banco Master é como eu mesmo já tinha dito no meu canal e nos meus vídeos anteriores, desde o começo dessa situação do Banco Master, eu dizia o seguinte: o Daniel Vorcaro, ele não é o chefe desse esquema de jeito nenhum. Ele nem se comporta como chefe de esquema. Ele se comporta como um operador com muito dinheiro, com boas entradas, mas ele era operador. E como o Vorcaro tem outros, talvez que não tenham tanta relevância, talvez que não gastassem 200 milhões de reais numa festa de aniversário, de noivado, mas tem outros operadores que cada um com a sua interface, né? Então é isso, o Master era a interface que o Vorcaro fazia ali com o mercado, com os políticos, mas há os outros, né? Há o interface com o PCC, há o interface, de repente, com a Cosa Nostra, sei lá. Eu vou criar uma situação hipotética para a gente, que eu acho que dá para imaginar. É como se houvesse, talvez, uma grande lavanderia de dinheiro no Brasil, que recebe dinheiro para ser lavado de todos os lugares, que a gente possa supor também. E por ter grandes montantes de dinheiro para ser lavados sob a sua gestão, tem condições de fazer grandes volumes de investimento legítimos. Então, é esse mecanismo que a gente precisa observar, porque esse mecanismo opera sob um arcabouço legal falho. Não é porque a gente tem ali um grande gênio do crime. Você tá falando, você acha que o Vorcaro era um grande gênio do crime? O Vorcaro era um fanfarrão, né? Um fanfarrão. A questão não é grandes mentes geniais e criminosas, né? A gente não pode observar isso como vilões pontuais. Existe um arcabouço legal falho que permite que essas estruturas se formem. E é isso que a gente tem que enfrentar. Sim. E a chance disso acontecer, de enfrentar isso, é realmente uma chance pequena. Porque esse arcabouço legal falho que você menciona é a porta de escape, é o cano de escape que o crime organizado precisa para fazer a entrada dele na legalidade. Quer dizer, a gente sabe que o PCC, né, que o PCC há bastante tempo já vem atuando dentro da legalidade. Quer dizer, ele consegue o dinheiro dele na ilegalidade, mas vai jogando dentro das instituições legais, lavando dinheiro, pagando os impostos normalmente e tudo mais, para poder... Porque daí ele consegue distribuir essa grana para os associados, porque do contrário, o cara fica sempre... né, sempre na margem ali do poder. Então, o que acontece? E o curioso é que você veja, eles fazem tanto investimento, o crime organizado faz tanto investimento em estruturas legais e em empresas legais, que eu diria duas coisas sobre isso. Se você tirar, digamos que amanhã não tivesse uma grana nenhuma do crime organizado operando em empresa nenhuma, metade das empresas do Brasil quebrava. Não me refiro, por exemplo, a uma grande montadora de automóvel, tal, não é isso. Mas, olha, tem uma porrada de empresas medianas que funcionam com base em investimentos do crime organizado e nem sabe. Porque não é todo mundo que sabe que o crime organizado está por trás. Porque quando o cara aceita na empresa dele um investimento de um fundo,
ele não sabe de onde é que veio aquele dinheiro. Pode ser que algumas pessoas saibam. Esse caso que ficou evidente, que é o do cunhado do Vorcaro, o Zetel. E aquele fundo dele que assim, tem investimentos de economia real, que todo mundo conhece, uma academia que o fundo investe, um restaurante que o fundo investe. São lugares que provavelmente muita gente de São Paulo aqui já sentou ali para tomar um suco na frutaria. Sei lá. Mas então é isso que a gente está falando mesmo. E esse ponto que você falou do avanço do crime organizado para dentro da legalidade, né, para a cooptação da nossa economia de uma vez por todas, olha, eu às vezes sou um pouco pessimista, eu acho que talvez a gente esteja na nossa última chance, porque se essa turma puder avançar por mais 4 anos, eu não sei como a gente sai do outro lado, não. Eu acho perigoso. Não. Você tem toda a razão, mas eu iria além. É que, veja, está acontecendo esse fenômeno que está acontecendo no mundo inteiro, da financiarização, é que permite o avanço do crime organizado dessa forma. Porque antigamente, não é que você não existisse o crime organizado, existia, desde que existe o mundo, tem bandido. Agora, você tinha na economia, você tinha uma predominância da economia real, quer dizer, a produção de bens reais. Então, quer dizer, o cara, de repente, para ficar rico, às vezes ele montava uma fábrica de automóveis, montava uma fábrica de geladeira, coisa parecida. Hoje em dia, os caras nem têm interesse em colocar dinheiro na produção real. É só no Você ganha muito na especulação, Marcelo. Você ganha muito no mercado de ações, de derivativos, de opções. E aí, no limite, agora a gente está vendo isso tudo turbinado com bets, né? Então, assim, hoje em dia tem uma estrutura que ela nasce do crime organizado e ela sustenta o crime organizado, que é a financiarização, né? Então você tem essas fintechs todas que, claro que não são todas que são um problema, mas boa parte das fintechs é feita para lavar dinheiro. E por aí vai, né? É isso. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês, vida longa e próspera, cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!